Fala, estudante do Enem, vamos resolver mais uma questão? Vamos nessa? Questão 134 Enem 2020. Como de costume, vamos ler o enunciado, pause o vídeo e após isso, inicie a próxima etapa. Então, como vimos, a ideia aqui é encontrar o tempo de descompressão. Vamos extrair esses dados aqui que a questão nos fornece. Então temos aqui, pressão atmosférica, que está em Pascal. Temos ainda a profundidade ou a altura H da coluna de água. Bom, temos a largura aqui da rocha, Temos um gráfico onde ele informa tempo de descompressão em relação à pressão. Outros dados relevantes, a aceleração da gravidade como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. E temos a densidade de 1000 kg por metro cúbico, que é a mesma coisa que 10 a terceira kg por metro cúbico. São todas essas informações que a questão nos dá. Para podermos executar essa questão, precisamos de alguns conhecimentos necessários, que são ali os conceitos de hidrostática, mais específico sobre Teorema de Stevin. Então eu vou deixar o link aqui da Wikipédia desses conhecimentos para que possa ser consultado. Vamos partir então para a etapa de execução. O conceito de hidrostática, o Teorema de Stevin, nos diz que podemos achar a pressão em qualquer ponto de um líquido usando simplesmente a pressão atmosférica, que é a pressão do ar, mais a pressão da coluna desse líquido sobre esse ponto. Então o mergulhador ele vai ter que descer uma profundidade de 50 metros, sobre ele vai exercer uma pressão atmosférica e uma pressão da coluna de água, e ele vai ficar dentro do bolsão, que ele precisa passar por um processo de descompressão. Então ele vai passar por esse processo de descompressão dentro do bolsão de ar. Então o Teorema de Stevin diz o seguinte: a pressão absoluta de um ponto em um líquido ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão efetiva nesse líquido, onde a pressão atmosférica ela é dada pela densidade desse líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a coluna de água, ou a altura ou a profundidade que esse ponto estiver. Só que a gente tem que prestar um pouco de atenção aqui, porque o enunciado quer saber o tempo de descompressão para que o mergulhador volte para a pressão atmosférica. Então, nas nossas contas, se ele vai voltar para a pressão atmosférica, não precisamos considerar esse termo. Onde, se considerarmos esse termo, para a descompressão, seria como se ele voltasse para uma pressão menor do que a pressão atmosférica, o que não é o caso. A pressão de descompressão vai ser somente dada pela pressão efetiva, que é unicamente a pressão da coluna de água, da profundidade que o mergulhador vai ter que vir aqui para depois entrar para dentro da bolsa de ar e fazer essa descompressão, ok? Então vamos repetir nossas contas aqui e calcular qual é essa pressão de descompressão. Bom, a densidade, a gravidade e a altura, a gente já extraímos aqui todos os dados que precisamos. Então vamos só substituir. Foi nos dado que a densidade vale 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Também que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado e a altura 50 metros. Então a pressão de descompressão vai ser igual. Aqui é um produto simples, Podemos fazer que 50 vezes 10 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 5 vezes 10 a quinta. Como a gente está falando de pressão, a unidade é o Pascal. Quando cancelarmos esses dois M aqui com esse M de baixo, fica quilogramas por metro vezes segundo ao quadrado, que é o Pascal, unidade de pressão. Então encontramos aqui a nossa resposta. Vamos agora para a etapa de avaliar para ver se encontramos uma opção semelhante a essa resposta que encontramos. A resposta que achamos foi que a pressão é igual a 5 vezes 10 a quinta Pascal. Se olhamos no gráfico aqui, nesse eixo aqui, temos que a pressão está em quilopascal, E o tempo está em minutos, como pede aqui
a resposta. Mas isso é facilmente resolvido, né? Eu sei que 5 vezes 10 à quinta Pascal é a mesma coisa que 500.000 Pascal, que é a mesma coisa que 500 vezes 10 à terceira Pascal, que é a mesma coisa que 500 quilopascal, né? 10 à terceira e o K são equivalentes. Encontramos aqui um valor semelhante. Ó, aqui no gráfico temos 500 quilopascal. E se a gente traçar aqui, né, a nosso eixo, vamos encontrar que o tempo de descompressão para uma pressão de 500 quilopascal é de 60 segundos. Então vamos ver se temos essa opção aqui. Temos, é a letra C. Então, beleza, a nossa resposta está condizente com a opção da resposta correta da questão. Então, é isso aí, pessoal. Estudem e até a próxima.